Antes de começar, não esquece de dar like e virar membro pra ajudar o canal aí. Tamo junto. Agora, vamos para o recap. Todos pensavam que ele era apenas um órfão fraco, mas ele se torna o espadachim mais forte para matar os demônios. No ano de 1830, os demônios ainda se escondem na escuridão do Japão e caçam humanos. Naturalmente, os humanos os odeiam, e uma garota meio demônio chamada Suzune não é exceção. Mesmo que Suzune chore e se desculpe, seu pai a expulsa para o galpão, e seu irmão Ginta só pode assistir desesperado à situação. Mas ele não suporta ver sua irmã sendo insultada e atormentada. Então, em uma noite de tempestade, decide fugir com ela e busca abrigo em uma casa na floresta. Sem rumo, um espadachim bondoso os encontra e pede que o acompanhem, pois estão sem lar. Ginta e Suzune seguem Motoharu até a vila de espadachins nas montanhas, onde conhecem sua filha, Shiryuki. Shiryuki fica muito animada ao descobrir que as duas crianças que seu pai trouxe vão morar com eles. Enquanto Ginta se encanta de imediato com a fofura de Shiryuki, Suzune demora um pouco mais para superar seu nervosismo e se abrir com ela. Logo, eles começam a viver juntos como uma verdadeira família, e Ginta começa a ter aulas de esgrima com Motoharu, que é o guardião da aldeia. Um certo dia, quando Ginta, Shiryuki e Suzune estão voltando para casa após brincar no rio com um amigo, Ginta menciona o assunto tópico sobre a mãe de Shiryuki. Ela diz que sua mãe é a sacerdotisa do vilarejo e não pode sair do santuário. Somente seu pai, o guardião e o chefe podem vê-la, pois seus poderes diminuem se encontrar pessoas comuns. Shiryuki não vê sua mãe há anos, mas suspira e volta para casa. Com o tempo, Ginta treina com Motoharu e se aproxima de Shiryuki, com Suzune como terceira roda entre eles. Um dia, uma tragédia atinge o vilarejo. Um demônio mata a mãe de Shiryuki, e o pai dela se sacrifica para detê-lo. Na noite após o funeral, Shiryuki diz a Ginta que será a próxima sacerdotisa para proteger a aldeia. Ela lamenta não poder ver Ginta novamente, e ele promete se esforçar para ser seu guardião, para que fiquem juntos novamente. Anos se passaram e ambos cumpriram suas promessas. Shiryuki é a sacerdotisa, e Ginta, seu guardião e espadachim mais forte. Um dia, ele conta a Shiryuki e ao conselho sobre o demônio que matou na floresta. Os velhos ficam tensos, temendo que os demônios queiram o fígado da sacerdotisa para se tornarem imortais. Segundo as histórias, Shiryuki acredita que os demônios querem a espada lendária Yahai, passada entre sacerdotisas de sua família. Isso preocupa o chefe do vilarejo, mas seu filho Kyo, o segundo guardião, diz para ele não se preocupar, pois a sacerdotisa tem 2 guerreiros para protegê-la. Ele ofende Ginta, chamando-o de analfabeto musculoso, mas Shiryuki interrompe a briga antes de começar. Após o término da reunião, todos deixam a sala menos Ginta. Então, Shiryuki sai de trás da cortina. Ela está cansada de agir de forma formal na frente de todos, então pede a Ginta que a chame pelo nome. Ela menciona que tem um convidado especial para ele hoje. Ginta percebe rapidamente que ela se refere a Suzione. Ele entra em seu quarto particular para ver sua irmã, que não cresceu nada nos últimos 10 anos, dormindo tranquilamente. Ginta não gosta que Suzune esteja violando as regras da aldeia, mas Shiryuki a apoia porque ela só queria encontrar seu irmão, que estava ocupado. Ginta acorda Suzune e avisa para não ir ao santuário, pois é contra as regras, mas ela faz birra. De repente, Ginta ouve passos e Suzune sai do santuário antes de ser vista. O visitante é o chefe do vilarejo e quer falar com Shiryuki em particular, pedindo até que Ginta saia. Na manhã seguinte, Ginta volta para casa porque ganhou um dia de folga. Suzune fica feliz, planejando passar o dia todo com ele. Mas para sua surpresa, vê Shiryuki na casa. Ginta e Suzune ficam atônitos e perguntam como ela saiu do santuário. Shiryuki diz brincando que teve permissão especial do chefe da aldeia para sair e quer passar o dia com eles. Suzune se anima e sugere que tomem café da manhã juntas, como antigamente. Após o café, Ginta decide levar Shiryuki à aldeia e Suzune os dispensa alegremente, mas ao saírem, mostra sua frustração. Enquanto isso, todos na aldeia ficam surpresos ao ver Ginta com uma bela garota, pois não reconhecem Shirayuki após anos. Quando chegam ao restaurante da amiga de infância, ela também não a reconhece, o que a entristece. Após passarem o dia juntos,
Shirayuki leva Jinta ao local onde prometeram ser a sacerdotisa e o guardião da aldeia. Lá, Shirayuki de repente diz a Jinta que vai se casar com Kyo, o filho do chefe da aldeia. Os olhos de Ginta se arregalam de choque e horror quando Shirayuki explica que o chefe da aldeia insistiu que ela tivesse um filho para proteger sua linhagem, caso os demônios a perseguissem. Ele disse para ela se casar com seu filho, pois ele é um guardião e será o futuro chefe da aldeia. Shirayuki diz que aceitou a proposta como sacerdotisa, pois é o melhor para todos na aldeia, mas ela diz a Jinta que ele é o único homem que ela amou e amará. Uma parte dela quer fugir para uma nova vida com ele, mas sabe que ele não concordará. Jinta diz que se esforçou para ser seu guardião porque respeitava sua decisão de ser sacerdotisa e se abandonarem seus papéis, não poderão se encarar. Ele afirma que ama profundamente ela e promete proteger tanto ela quanto a aldeia inteira. No dia seguinte, Shirayuki decide enviar Jinta em uma missão para caçar 2 demônios que estão ameaçando a área fora da aldeia. Antes de Jinta partir, Kyo expressa o desejo de ter uma conversa com ele. Kyo confronta Jinta diretamente, questionando como ele pode permitir que a mulher que ama se case com outro homem. Jinta responde com frieza, dizendo que não se importa, desde que isso seja pelo bem maior da aldeia. Kyo percebe que algo está muito errado com ele. Ginta o ignora e vai para a floresta buscar os 2 demônios, sem saber que um já se aproximou de Suzune. Enquanto Jinta caminha pela floresta, o segundo demônio o ataca de surpresa, mas ele desvia facilmente. O demônio elogia as habilidades de Jinta, mas ele não tem tempo para conversar e o ataca imediatamente. No início, Suzune acha difícil cortar a pele do demônio, mas no segundo golpe, arranca seu braço e se esquiva de um golpe. O demônio fica impressionado com Jinta, perguntando por que ele treinou tanto. Pergunta por que empunha uma espada, e Ginta diz que luta para proteger quem ama. Enquanto isso, o demônio feminino se aproxima de Suzune, dizendo que ela também é um deles. Suzune nega freneticamente, agarrando a camisa de Ginta, dizendo que é humana. O demônio percebe que Suzune ama tanto seu irmão que superou sua natureza demoníaca. Suzune, animada, fala sobre Jinta, dizendo que ele é tudo para ela, e o demônio avisa que alguém quer machucar seu irmão e que ela deve impedir. Suzune não acredita. Então a demônio usa seu poder de previsão para mostrar o futuro. No episódio em que Shirayuki se despe e começa a beijar Kyo, Suzune não acredita, pois acha que Shirayuki ama Jinta. O demônio feminino a convida para ver a verdade e ajudar seu irmão. Jinta e o demônio masculino ainda lutam na floresta. Jinta pergunta por que machucam humanos, e ele responde que os demônios têm um propósito que não podem ignorar e fazem de tudo para alcançá-lo. Jinta promete impedir o demônio de machucar alguém e corre até ele. O demônio levanta o braço para enfrentá-lo. Um soco rasga o braço de Jinta, e sua espada se quebra ao colidir com a pele dura. Mas Jinta não desiste e usa a ponta quebrada para esfaquear o coração do demônio antes que ele ataque de novo. O ataque é fatal e o demônio cai, mas Jinta está satisfeito por cumprir seu objetivo. Ele fala para Jinta que sua parceira prevê que, daqui a 170 anos, o deus demônio nascerá nesta aldeia. Ele menciona que o demônio mais forte já vive aqui e que eles vieram apenas para capturá-lo. Jinta entende que ele se refere a Suzune, mas antes que possa agir, o demônio decide presenteá-lo com seus poderes como despedida. Com o braço forçando a garganta de Jinta, o demônio pergunta o que ele fará se aqueles que quer proteger não merecerem. Ao mesmo tempo, Kyo tenta algo com Shirayuki, e quando ela resiste, ele pergunta se ela quer que Jinta volte no tempo para ouvir seus gemidos. Essa fala dura faz Shirayuki decidir, e ela começa a se despir. Ao dizer que é dever de uma sacerdotisa, Kyo se apavora, pois não esperava que ela cooperasse. Mas quando Shirayuki está prestes a beijá-lo, a demônia leva Suzune para ver tudo. Na floresta, Ginta acorda, e surpreendentemente, sem ferimentos. Ele corre para encontrar Suzune, mas para seu horror, a vila está em chamas. Ele ignora todos enquanto corre para o santuário, onde Suzune, devastada, chama Shirayuki de vadia por fingir amar Ginta, e depois se contentar com qualquer um. Shirayuki tenta explicar sua posição, mas Suzune se recusa a ouvir. Ela chora, dizendo que ama Ginta e quer ficar com ele,
mas ele ama Shiryuki. Por isso, ela suportou tudo, recusando-se a crescer, para ser a irmã mais nova e ele casar com Shiryuki. Shiryuki diz que não pode, pois tem deveres com a aldeia como sacerdotisa, e Suzune se irrita. Ela arranca as bandagens do olho e começa a xingar Shiryuki. Vendo uma chance, o demônio feminino manipula Suzune, dizendo que deve salvar seu irmão e matá-la antes de ser traída. Os gritos de Shiryuki não alcançam Suzune, que é corrompida pelas palavras do demônio. De repente, seus poderes sombrios surgem e ela se transforma em um demônio adulto pronto para matar Shiryuki. Kyo tenta protegê-la, mas a demônio o derruba e o arrasta, pois ele ainda tem utilidade. Suzune fica sozinha com seu alvo. Shiryuki se apavora quando Suzune saca a lendária espada da família. Antes que ataque, Ginta chega. Shiryuki corre até ele e Ginta a abraça forte. Mas não é suficiente, pois um corte rápido de Suzune faz sua cabeça voar. O devastado Ginta não percebe que segura o cadáver de Shiryuki quando Suzune surge e diz que fez isso por ele. Ginta não a reconhece, pensando que é o demônio que matou sua amada, e ataca furioso. Suzune desvia dos ataques e pergunta o que há de errado. Só então ele percebe que enfrenta sua irmã mais nova. Ginta pergunta como ela pôde fazer isso com Shiryuki. Suzune responde que Shiryuki o trairia, então a matou. Ela diz a Ginta que ele deveria estar feliz por ser salvo de um coração partido, mas quanto mais fala, mais Ginta se enfurece. Sua raiva ativa o poder demoníaco, e ele percebe que a mulher à sua frente não é mais sua irmã. Ele a ataca com ódio, mas sua espada se estilhaça. Com a aura demoníaca de Suzune, Ginta se sente inútil, mas percebe que pode usar o poder do demônio e seu ódio para vingar Shiryuki. Enquanto transforma sua mão, Suzune explica que fez isso para ele ser feliz, mas Ginta grita para ela calar a boca. Suzune chora, dizendo que Ginta também vai abandoná-la, como todos os outros. Ela fala que, se ele não valoriza tudo o que fez por ele, então não se importa mais. Em um tom de voz mais alto, ela grita que o odeia profundamente e começa a andar pela sala, afirmando que ela é sua verdadeira família, enquanto os outros não passam de estranhos. Ginta a interrompe, pedindo que ela se cale, e Suzune percebe que ele não está disposto a ouvir. Então, ela se aproxima dele e tenta apunhalá-lo, mas sua mão acaba ficando presa. Enquanto ela tenta removê-lo, Ginta lembra que nunca bateu na irmã e a soca com força total, abrindo um buraco em seu corpo. Quando a ferida Suzune se levanta, Ginta avança com tudo. Mas ele não a fere, pois o demônio feminino chega no último momento e se sacrifica por Suzune. Ela diz a Suzune para fugir, pega a cabeça de Shiryuki e diz a Ginta que agora odeia tudo, por isso queimará o mundo todo. Ela diz a Ginta para se lembrar dela, pois não importa quanto tempo passe, ela o visitará uma última vez antes do fim. Ginta tenta ir atrás dela, mas a demônio ri e usa sua força para mantê-lo. Ela o solta após Suzune escapar e grita que cumpriu seu propósito. Ginta pergunta se seu propósito era derramamento de sangue, e o demônio diz que viu o futuro. Logo, os humanos descobrirão a eletricidade, e a luz artificial iluminará as noites, sem deixar lugar para os demônios se esconderem. Mas o que ela fez aqui garantirá que os demônios prosperem mesmo com o avanço da tecnologia. Após dizer isso, ela morre sorrindo e seu corpo vira pó. Quando tudo acaba, a raiva e o ódio de Ginta se transformam em tristeza, e ele abraça o corpo de Shiryuki, chorando e pedindo desculpas repetidamente por não tê-la protegido. Logo após isso, os aldeões começam a reconstruir suas casas. Ginta, agora sozinho no mundo, decide partir em uma jornada. Ao sair de casa, encontra o chefe da aldeia esperando por ele. Eles vão ao restaurante do vilarejo, onde Ginta diz ao chefe que quer treinar do zero, para proteger o vilarejo do deus demônio no futuro. O chefe da aldeia nota que Suzune será o deus demônio e pergunta a Ginta se ele está certo de que pode detê-la. Ginta afirma que fará o necessário, e o chefe questiona novamente se ele cederá ao desejo de vingança e matará sua irmã. Ginta responde que não pode perdoar quem matou Shiryuki, mesmo sendo sua irmã. Ele diz que está cheio de ódio, mas ainda assim quer uma solução pacífica, se for possível. O chefe da aldeia fica aliviado ao saber que,
Mesmo como demônio, Jinta ainda mantém sua humanidade para se despedir. Ele entrega a lendária espada Yari, dizendo que, com o fim da linhagem de Shiryuki, a espada está sem dono, e Shiryuki gostaria que ele a tivesse. Jinta aceita, e o chefe da aldeia se ajoelha, pedindo desculpas por saber do amor dele por Shiryuki. Mas ainda assim a fez casar com seu filho. Ele diz que tudo que contou a Shirayuki sobre o benefício da aldeia foi desculpa, e só queria que ela casasse com seu filho Kyo, porque ele também gostava dela. O chefe da aldeia admite culpa pela tragédia e Ginta o levanta, mas não o perdoa. Depois, ele sai da aldeia, pensando como sua vida mudou em um dia, enquanto vaga pelo país, só pensando em se preparar para a profecia que se realizará daqui a 170 anos. Alguns dias passam quando Jin chega a um novo vilarejo como um guerreiro errante. Lá, ele é imediatamente chamado por um dos moradores para realizar um trabalho. Esse homem é o dono de uma loja local e tem uma filha adotiva que ele ama profundamente. O funcionário da loja, conhecido como Zen, explica a Jin que a filha se chama Natsu. Nos últimos dias, ela tem se queixado de ouvir a voz de um demônio do lado de fora do seu quarto, gritando que ela é sua filha e que deve voltar para ele. O pai dela está extremamente preocupado com a segurança da filha, e por isso deseja que Jin atue como seu guarda-costas por alguns dias. Isso se deve ao fato de que ela está prestes a completar 13 anos. Jin tenta compreender toda a situação, mas de repente, uma jovem entra na sala gritando com Zen. Ela o acusa de estar desperdiçando seu tempo valioso. A jovem critica Jin, dizendo que ele aparenta ser jovem demais para desempenhar a função de guarda-costas, e vai além, chamando-o diretamente de impostor. Jin está confuso com a situação, enquanto Zen tenta explicar, mas Natsu os afasta e sai, dizendo a Jin para ir. Zen se desculpa, mas Jin sai mesmo assim. Naquela noite, Natsu tem problemas para dormir, com medo do demônio voltar. Felizmente, Zen é legal e decide ficar fora do quarto para protegê-la. Natsu se sente melhor, mas antes de dormir, ouve um demônio chamando-a. Ela, aterrorizada, pergunta a Zen se ele ouviu, mas Zen não viu nem ouviu nada. Ele se pergunta se a filha do chefe está louca, quando ouve uma voz gritando que Natsu é sua filha. Horrorizado, ele procura por todos os lados quando um demônio surge do pátio e caminha em direção a Zen. Enquanto ele está paralisado de medo, o demônio se aproxima dele, enquanto Natsu observa pela porta e percebe que este é o fim dela e de Zen. O demônio decide atacar, mas então Jin aparece e corta o braço do demônio, salvando a vida de Zen. O demônio parece confuso ao ver um caçador de demônios dentro da casa. Mas antes que pudesse reagir de qualquer forma, Jin corta o monstro em dois com um único e poderoso golpe de sua espada. O demônio cai e desaparece, enquanto Natsu pergunta se ele morreu. Jin se vira e diz que sua taxa de proteção aumentou porque o demônio pode voltar. Na manhã seguinte, Zen e Jin tomam chá. Zen agradece a Jin por salvar sua vida, enquanto Jin pede informações sobre Natsu. Zen fica confuso, mas diz que Natsu não é uma criança demônio, se é isso que ele pensa. Segundo ele, Natsu é filha de parentes distantes do chefe, mas seus pais morreram, então ele a acolheu. Afirma que o chefe jamais a criaria se houvesse chance de ela ser um demônio, pois os odeia profundamente. Zen explica que, há anos, demônios mataram sua esposa e sequestraram seu filho, o que o destruiu. Felizmente, Natsu entrou em sua vida naquele momento, oferecendo o apoio necessário. Naquela noite, Natsu dorme um pouco mais relaxada e feliz, sabendo que seu pai adotivo se importa com ela, pois contratou o caçador de demônios mais forte da região. Com Zen e Jin guardando seu quarto para garantir sua segurança, Jin pergunta sobre o filho do chefe, mas Natsu se recusa a responder e questiona se demônios podem nascer de humanos. Jin diz que demônios podem nascer do encontro de dois demônios, ou de um demônio e um humano. Mas também podem surgir de emoções negativas como raiva, fúria ou ciúme. Enquanto ele falava, o demônio surge novamente, gritando para que devolvam sua filha. Jin age rápido e com um golpe derruba o demônio, sentando-se sobre ele. Ele percebe que o demônio não é inteligente para conversar e pergunta a Natsu se deve matá-lo. Zen fica surpreso e grita para ele matar o monstro. Mas Jin quer saber de Natsu o que ela quer fazer.
Ele diz que, mesmo matando o demônio, ele reaparecerá, pois é criado pelas emoções negativas de Natsu. Natsu não acredita no que ouve, mas entende que Jin fala a verdade. Ela pensa que, mesmo com a promessa de amor do pai adotivo, nunca acreditou de verdade e esperava que, se um demônio a atacasse, ele a amaria mais. Jin diz que ela precisa enfrentar seus sentimentos e se livrar dessas emoções para o demônio não voltar. Natsu chora, mas decide que é o suficiente e pede a Jin para matar a fera, acreditando que seu pai a ama muito. Isso bastou para Jin, que rapidamente cortou o demônio ao meio, matando-o na hora. Natsu suspira aliviado e diz que o pesadelo acabou, para dormirem bem. A garota com problemas com o pai logo começa a roncar, enquanto Jin, do lado de fora, lida com seus sentimentos. Ele também é visitado pelo mesmo monstro, que é a mãe de Suzu. O monstro reaparece gritando repetidamente, mas Jin corta sua cabeça com um golpe, acabando com ela. Na manhã seguinte, Zen agradece pela ajuda, e Jin diz que foi terapêutico para ele. Natsu fica confuso, mas Jin explica que teve uma infância difícil e sua visão de mundo foi moldada pela crueldade ao redor. Desde muito jovem, ele carregava essas emoções negativas que deram origem ao mesmo demônio que estava perturbando Natsu apenas nos últimos dias. Jin levou décadas para finalmente superar seus sentimentos e ultrapassar o obstáculo mental causado por sua infância abusiva. Natsu não entende completamente do que ele está falando, mas agradece a ele pela ajuda antes de se virar e deixar a cidade. Nesse exato momento, seu pai aparece e pergunta se o homem já foi embora. Natsu agradece ao pai por ter contratado Jin, porque sem ele, ela provavelmente continuaria com medo de dormir à noite. O pai responde que qualquer pai faria o mesmo por seu filho. Ele então se dirige a Zen e diz para ele voltar ao trabalho mais uma vez, se quiser manter seu emprego e não acabar se tornando um perseguidor de prateleira. Zen imediatamente corre para dentro de casa, enquanto Natsu decide que agora é o momento certo para retribuir ao pai toda a gentileza que ele demonstrou, que ele mostrou até agora. Ela olha nos olhos dele e pergunta se pode ajudar, o que deixou seu pai feliz, e ele disse para viver uma vida longa e feliz, pois isso seria o melhor para ele. Enquanto isso, Jin observa as folhas caindo das árvores, percebendo que mais uma estação passou e ele ainda está longe de erradicar os demônios deste mundo. Mas ele respira fundo e decide seguir em frente rumo a novas aventuras na próxima cidade. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!